Bom, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com a Lala Derrenzelen, futurista, e veio trazer para a gente um pouco desse cenário do amanhã. Bem-vinda, Lala, obrigada por estar aqui com a gente. Prazer. Você sabe que eu sou completamente fã do seu projeto, Dani. Lala, conta pra gente o que é uma futurista, o que faz uma futurista? Bom, primeiro, uma futurista é aquilo que todos nós precisamos ser um pouco, já vai entender por quê. O que faz futurista? Repara que a gente aprende pelo passado, a gente aprende sempre como referências de passado, o que é compreensível, porque antes as coisas demoravam muito tempo para acontecer. Só que agora as coisas acontecem muito rápido. Um futurista, o que faz? Um futurista é alguém treinado a olhar o todo e de longe. Então, ver quais são os macromovimentos que estão acontecendo no mundo, quais são as possibilidades para que a gente possa fazer melhores escolhas. Porque, além de ninguém nunca ter nos ensinado a pensar no futuro, tampouco nos ensinaram a compreender a consequência de cada escolha e a fazer melhores escolhas. Então, futuristas olham o todo, é como se olhasse a história para trás, a possibilidade para frente, e sem se perder tanto em detalhes, olhando o macro do que pode acontecer. Todos nós precisamos ser um pouco futuristas, porque, da mesma maneira que em algum momento da história o desafio era analfabetismo, agora nós estamos todo mundo analfabeto em futuros. Então, nós estamos num momento em que o mundo muda a cada segundo e nós estamos todos cegos, não sabemos enxergar futuro. Então, está todo mundo com muito medo, claro, porque imagina você num negócio em movimento muito rápido, sem enxergar para onde você está indo e sem saber entender o que está indo. E acho que assim, quando a gente olha para o futuro, Lala, um dos grandes pontos, eu acho, que é a gente olhar para alimentação no futuro, né? Hoje a gente tem aqui um cenário muito complicado, que a gente é um dos 10 países que mais desperdiça alimentos no mundo. A gente desperdiça na ordem de 26 milhões de toneladas de alimentos e a gente tem 33 milhões de pessoas em situação de fome no Brasil. Então, como que você vê a alimentação no futuro? Pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem recursos, a gente tem tecnologia, a gente tem tempo, a gente tem pessoas para fazer tudo o que fosse possível. Só que acaba não acontecendo. É uma possibilidade, mas que não acontece. Então, a pergunta é como faz acontecer? E a primeira coisa que precisa para acontecer é compreender interdependência. Isso, por exemplo, é o que faz um futurista, né? Imaginando que isso aqui, este objetinho aqui, é um sistema, é o todo, é o mundo, são as sociedades, é tudo parte da mesma coisa. Então, se eu mexo num pedaço, eu mexo no todo. Se eu puxo só um lado para um lado, o resto todo se deforma, como, por exemplo, aconteceu recentemente com o excesso de industrialização, concentração de renda, etc. Então, a primeira coisa importante de compreender é que, para resolver qualquer questão, inclusive a da alimentação, da fome ou da saúde, a gente tem que entender as interrelações. Então, é engraçado que, de um lado, tem gente morrendo de fome, do outro lado, a maior causa de mortalidade é por excesso de peso, e esse excesso de peso por comida errada. Então, não é só a quantidade que a gente come, é se a gente está fazendo uma, duas ou três ou nenhuma refeição, mas é o que a gente está comendo. A medicina não dá tanta importância como poderia ou deveria para a questão da nutrição, por enquanto. Então, por exemplo, é sabido que a gente vive em estado inflamado, em estado doente, pelo tipo de coisa que come, que são essas coisas não vivas, as coisas processadas. E é fácil de saber o quê? Aquilo que não morre, você compra, deixa lá um mês, 2, 3, 5, e não morre. Não morre porque já morreu, já está morto. Então, o que já está morto não tem poder nutritivo. Então, é todo um encadeamento, e é esse encadeamento que a gente precisa saber. Vamos comer pílulas? Não, acho que não. Acho que é essa coisa do comer comida viva e não comida já morta. E provavelmente vai ter um momento, já está começando, de ter regulamentação de dizer isto não é um alimento, isto é uma guloseima, e separar. São coisas divertidas. Fundamental, né? Sabor,
tem textura, mas não é alimento. Então, essa separação e essa consciência, porque a maior parte das pessoas come guloseima achando que está se alimentando. E existe uma grande comunicação que vende guloseima como alimento. E aí isso é uma confusão. Acho que primeiro tem esse o que a gente come, que a segunda coisa é o quanto a gente come. Como não estamos satisfeitos com uma série de aspectos da nossa vida, e é compreensível, porque é um momento de transição muito intensa, a gente acaba atribuindo à comida o papel de satisfazer tudo, né? Aquilo que não está satisfeito. Depois do que, o quanto. Então, isso para quem tem comida. Precisa ver o que está comendo e o quanto. E depois, essa loucura do desperdício, que é a tua causa e que é uma coisa espantosa. O que dá para imaginar no futuro? O que precisa para que esse desperdício possa parar? Precisa, primeiro de tudo, de consciência do que está desperdiçando. Precisa legislação. O teu trabalho é belíssimo por causa disso. Então, eu espero que, por exemplo, as empresas de tecnologia abracem muito rapidamente a tua causa, porque elas são capazes de mostrar em tempo real aonde tem comida que sobrou, restaurante, supermercado que vai ter coisa com prazo de validade que está vencendo, os sacolões, e fazer a conexão, né? Para dizer, aqui tem excesso, aqui está faltando. Então, isso é a primeira coisa que precisa saber, é onde tem excesso e onde tem falta. E aí tem um segundo ponto, que é o de comunicação, para saber que aquela comida é legal, em todos os sentidos, de legalizada e de boa, e de logística, para fazer essas pontas. Então, a questão que é bonita e complexa do trabalho que vocês fazem é que ela precisa de uma solução integrada. Ninguém vai conseguir fazer nada sozinho. E o quarto ponto, eu acho que é o como é produzido, né? Toda a questão dos orgânicos. Mas ela é um fractal, um pedacinho, um microcosmo, um exemplo de tudo que é o mundo. Então, se a gente destrava esse nó, isso ajuda a botar no lugar a questão econômica, a questão social, a questão da saúde, a questão da logística, a questão da cidade, tudo, a questão das relações, a educação das crianças, tudo isso vai entrando junto. O alimento é a maior rede social do mundo, né, Lala? Por ele eu acho que a gente consegue penetrar em vários outros temas e várias outras complexidades, né? Porque é um sistema complexo também, né? Você tem toda a razão, eu aprendi isso contigo, inclusive, de que o alimento é talvez o tema que é mais transversal e presente em todas as outras áreas. Então, ele é como um fio da meada. A gente olha e fala, nossa, tem um quebra-cabeça que não dá para resolver. Por onde começa? Começa por aqui, que isso vai desatando todos os nós. Então, o alimento é o fio que dá para puxar para desatar um montão de nós.